Uma paciente idosa chegou para mim alguns anos atrás, enfermeira, tá? E ela estava com vários sintomas de demência, esquecendo as coisas, confundindo-se demais, com tonturas, com dificuldade de manter o equilíbrio em alguns momentos da vida. E aí, como era idosa, já passaram um remédio de pressão para ela, muitos anos antes dela vir consultar comigo. Por quê? Porque à medida que a gente envelhece, enquanto você envelhece mal, com hábitos de vida ruins, a parede dos seus vasos sanguíneos ela vai ficando mais rígida e mais contraída, ela vai crescendo para dentro. E isso vai aumentando a pressão no sangue, o que aumenta a pressão sanguínea, tá? Então é comum, à medida que a gente envelhece, se não envelhecer bem em termos de hábitos de vida, é muito comum a gente desenvolver pressão cada vez mais alta, tá? Se não se cuidar. Então é muito comum eu pegar no consultório idoso tomando remédio para pressão, tá? Só que ela estava usando remédio para pressão há anos e estava fazendo vários episódios em que a pressão ficava controlada, mas vários momentos do dia em que a pressão ficava baixa demais. E se a pressão ficar baixa demais, ela começa a não chegar, o sangue começa a não chegar direito no cérebro. Então a pessoa vai começar a fazer sintomas que muito comumente por aí fala que ela está variando. Por quê? O sangue não está chegando no cérebro. Eu reduzi o remédio de pressão dela, falei para ela corrigir os hábitos de vida, ela melhorou. O que aconteceu com ela? Ela, por ter alguns picos de pressão, já pensaram assim, não, paciente mais velha, pressão alta, resultado, vamos passar um remédio de pressão. Então, ela não precisava do remédio de pressão cronicamente. Ela me disse depois que ela começou a usar remédio de pressão porque numa época da vida dela ela estava muito estressada e algumas vezes ela foi no pronto-socorro e a pressão estava alta porque ela estava estressada. Então, ao invés de observarem isso direitinho, não, já atacaram um remédio de pressão nela. Resultado, por causa do remédio excessivamente ou erradamente prescrito, ela começou a fazer várias quedas de pressão durante o dia. Nas quedas de pressão, o cérebro dela não recebia sangue o suficiente, então ela dava essas variadas. Numa dessas, diagnosticaram demência. Então daqui a pouco ela estava tomando remédio para pressão e remédio para demência, e não era nada disso. Com o tempo a gente foi tirando os remédios dela, equilibrando os hábitos de vida que a gente vai conversar, e ela parou de ter tanto os sintomas de demência quanto as oscilações de pressão que o remédio estava causando. Resultado, menos remédios e mais saúde. Não estou dizendo que isso vai funcionar para todas as pessoas, mas estou dizendo que eu pego muito paciente em consultório, principalmente depois dos 40 anos de idade, tomando remédio de pressão desnecessariamente. Quer dizer, deveria equilibrar sua pressão com outras coisas, combatendo outras causas. Mas, Ícaro, quem deve se preocupar com a pressão? Todo mundo acima dos 40 anos de idade precisa medir a pressão ali pelo menos uma vez por semana, uma vez por mês, se ela costuma dar ok, tá? Porque a pressão informa muito sobre como você está envelhecendo, sobre como está a sua circulação sanguínea. Agora, se antes disso você já é estressado demais, ou mulher que usa anticoncepcional há muito tempo, ou tem sintomas, tontura, dor de cabeça, pressão na cabeça, dor no peito, sabe, falta de ar, é bom já acompanhar a pressão mais cronicamente. Pressão é um dos primeiros dados que eu avalio nos meus pacientes aqui em consultório. Mas então, Ícaro, você está me dizendo que muitos casos de pressão alta não precisariam usar remédio? Exatamente o que eu estou te dizendo. Os remédios de pressão, eles salvaram a vida de milhões de pessoas já, dezenas de milhões de pessoas, concordo. Mas tem gente tomando o remédio erradamente. Por quê? Antes de combater as causas, está simplesmente botando um comprimido para dentro. E, gente, em saúde, entenda que o que mais traz saúde em primeiro lugar é você mudar o necessário nos seus hábitos de vida e retirar coisas ruins que você faz. E não só acrescentar um comprimido, tá? Acrescentar um comprimido é fácil para muitas pessoas. Tipo, tô com a pressão alta, então eu vou acrescentar um comprimido e não preciso mexer no meu estilo de vida. Aí é que você se engana, porque a maior parte dos adoecimentos é causado ou agravado por estilo de vida ruim. Então, na maior parte das vezes, se você tem um sintoma ou uma doença, olhe para o seu estilo de vida, porque se você melhorar o seu estilo de vida, pode ser até que você precise de menos remédios ou deixe de precisar de remédios
e trate ou até cure aquele sintoma ou doença. Eu explico isso no Domine Sua Saúde, meu 9º livro, tá? Gratuito! Tá no www.dominesuasaude.com.br para vocês, só baixar gratuitamente, tá? www.dominesuasaude.com.br. Baixe gratuitamente o livro que eu falo dos hábitos de vida lá.